Doutora Sandra Daniotti, a conversa sobre herança digital. Tudo bem, doutora Sandra? Olá, Regina, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Feliz em estar aqui com vocês mais uma vez. E nós em recebê-la. Doutora Sandra, já sabe quando vai vacinar ou já vacinou? Olha, eu já tomei a primeira dose. Graças a Deus. Graças a Deus. Tive um pouquinho de reação, fiquei meio ruinzinha 3 dias, mas hoje estou ótima, aguardando agora a próxima dose, que vai ser em setembro. E aí fica completamente imunizada. Se Deus quiser, mas Notícia temos que boa. continuar tendo os cuidados, né, Regina? Sim, Máscara e tudo mais, né? sim. Mas é a luz no fim do túnel, né, doutora Sandra? Com certeza, a gente Tô não muito pode contente. deixar, não. Estou muito contente. Ô, doutora Sandra, o que é essa história herança digital? Veja que todo dia o direito vai se renovando. Você sabe que as leis elas demoram um tempo para serem promulgadas. Então, os fatos vão acontecendo primeiro e as leis vão se adequando aos fatos e ao direito. Sim. Então, existe uma história, sabe, há um tempo atrás, mais ou menos em 2015, um fato em que uma garota de 15 anos, ela se jogou ou caiu na frente de um trem em Berlim. E o maquinista, após essa situação, ele ingressou com ação pedindo indenização e reparação por ele ter sofrido danos psicológicos, ter sofrido com isso e pela menina ter se suicidado. A alegação dele era de que ela cometeu o suicídio. Muito bem. Aí o que aconteceu, Regina? Ele ingressou com ação contra os pais pedindo indenização. Em razão disso, como era uma menina que ela não apresentava essa situação, desejo de suicídio, não apresentava situação na área de psiquiatria, psicologia, nada que pudesse levar a esse entendimento, os pais começaram a buscar provas. E uma das provas era, no caso, a única que eles poderiam, porque os amigos todos não falavam sobre isso, não tinham ideia que ela tinha essa intenção, então foram até as redes sociais. Só que com relação às redes sociais, eles não conseguiram ter acesso, porque eles não tinham a senha, e eles pediram para o Facebook, para que o Facebook disponibilizasse, né, toda a matéria que ela tinha lá, as fotografias, as conversas, o Messenger, para saber se ela tinha cogitado alguma coisa com relação a isso. E foi negado. Então, a família ingressou com ação, pleiteando, né, que fosse aberto para eles a página, né, o aplicativo. Muito bem. O que acontece nos aplicativos? Os aplicativos, quando você abre o aplicativo, quando você adere, ele tem um contrato de adesão, está tudo escrito lá. E você tem que aderir para poder ter acesso. Uma das cláusulas é, quando você vir a falecer, você quer que as pessoas tenham acesso? Sim ou não? Quem você quer que tenha acesso? Aí você declina um parente, um amigo, uma pessoa que você queira que tenha acesso. No caso dessa garota, ela não tinha preenchido que teria acesso, nem familiares, nem herdeiros, sucessores, ninguém. E isso dificultou muito. E a discussão é o seguinte, o Facebook, embora sejam informações sigilosas, que são informações personalíssimas, não é isso? Então, o Facebook tem acesso. Por que os herdeiros, por que os familiares não têm acesso? E buscaram o judiciário. E aí começou o problema. Então, se trata de uma situação digital que nós não temos ainda no Brasil uma lei específica. Ela está se formando no curso desse tempo. Olha que bacana. Então, há hoje projeto de lei para modificar o Código Civil e outras leis para ter justamente esse acesso. E os pais conseguiram a informação através do judiciário, não na primeira instância. Primeira instância entenderam que era informação sigilosa, mas eles conseguiram em grau de recurso. Aí o Facebook, através de um pendrive, forneceu as informações, mas não forneceu o acesso. E a grande discussão é essa. Então, fornece no pendrive, mas ele continua tendo acesso, concorda? Concordo. Então, quer dizer, aí o que se deve? Então, a discussão é essa. Os familiares, os sucessores têm herdeiros? Então comecem a pensar nisso, porque nós temos que deixar nas nossas redes sociais a definição de que o que nós vamos querer que faça com todos esses bens incorpóreos que nós chamamos, né? Que eles não é para você pegar, não são palpáveis, mas eles existem. Doutora Sandra, tá? inclusive tirar do ar, né? Sim, e nós tivemos um caso aqui em Minas Gerais, muito triste, porque a filha faleceu,
veja só, temos casos aqui no Brasil, como eu disse, começou em Berlim. A mãe aqui em Minas Gerais, ela perdeu a filha, assim, muito rápido, numa situação muito triste, mas os amigos continuavam colocando mensagens, e era uma forma dela sofrer menos, ter mais proximidade à filha, via as fotos. De repente, o aplicativo tirou do ar. Olha. E aí ela teve que ingressar com ação para pedir uma obrigação de fazer, para manutenção, de que fosse mantida a conta para que ela tivesse esse acesso. Então, o entendimento é divergente hoje, porque eles dizem o seguinte: se mantiver essa conta e o titular da conta não autorizou a manutenção depois do seu falecimento, então ele tem a obrigação de cumprir o que o falecido, a falecida, desejava ali, né, no ato da contratação. Então é importante que as pessoas saibam que quando você abre um aplicativo, seja qual for ele, Facebook, Instagram, WhatsApp ou qualquer outro, então aquele na nuvem, então você faz um contrato, e nesse contrato tem cláusulas que depois podem ter efeito jurídico e às vezes desagradáveis, né? Entendi. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Vamos lá. A primeira foi enviada pelo Ricardo. Olá, Regina e doutora. Olá, Ricardo. Minha família não sabe sobre todas as contas que tenho na internet e bancos, e cada conta tem uma senha diferente. Seria bom eu conversar com os meus familiares e já deixar as minhas senhas anotadas em algum lugar? Olha, que pergunta maravilhosa. Essa vai responder a dúvida de muita gente. Sim, deve fazer sim. Se não tiver confiança em alguém para deixar isso, o certo é pegar um caderno, onde ele deixe tudo armazenado, guarde num cofre ou num armário, onde não seja de fácil acesso, tá? Mas alguém tem que ser avisado que isso existe, que existe um caderno, um documento que tem, não precisa falar que são senhas e tal, mas que são informações sigilosas, que no caso de seu falecimento você quer que tenha acesso. Ou então eu sugiro o seguinte: faça um testamento, o que a gente chama no direito de codicilo, que você lá vai declarar o que você quer que a família tenha acesso, seus sucessores, seus herdeiros, coloque a senha e vai ser só aberto com o seu falecimento. Vai ser tido em sigilo. Mas tem que fazer, viu, Regina? Porque a família sofre muito depois, tá? Claro, claro. Mas você veja, né? A tecnologia está avançada, mas voltamos pro caderno, né? Anota no caderno, não tem jeito. Bem, vamos continuar com a doutora Sandra Daniotti. Bora lá, doutora Sandra, a próxima pergunta. Bora lá. Ai, Regina, me lembrei de tanta coisa agora, do caderninho. Lembra quando a gente fazia diário? Meu querido diário, né? Ai, se o pai da gente encontrasse, né? Ai, se alguém, né? Voltamos pro caderninho. Tem rede social. Hoje tem rede social, né? Então vamos lá, Regina. Próxima pergunta foi enviada pela Cida. Boa tarde. Quanto tempo leva um processo para que se tenha direito a herdar a conta de algum parente? Eu vou ter acesso a tudo, inclusive ao histórico. Olha que pergunta capciosa. Bom, o tempo que se leva ao processo vai depender da documentação, vai depender da origem dessa documentação. Se tiver um testamento, tem que fazer a abertura de testamento primeiro, para depois fazer o arrolamento ou inventário. Se for amigável, vai ser em cartório, é muito mais rápido. Se for em juízo, talvez demore um pouco, mas em média hoje demora tipo de 6 meses a 1 ano, 1 ano e meio, depende de cada caso, tá? E vai ter acesso a toda a documentação. Mas veja só, se o autor da herança tiver sigilo, veja só, existe um caso, Regina, em que foi pedido judicialmente, em que fosse aberta o sigilo dessas contas pela compra de um imóvel. O juiz só autorizou que fosse aquelas conversas referentes à compra daquele imóvel, nada mais. Então, por exemplo, se a viúva quer saber se o marido tinha amante nas conversas da rede social, não vai saber. Então, precisa tomar cuidado com isso, tá? Nem sempre funciona. Tá. Depende de caso a caso. A Bruna pergunta: doutora Sandra, tem um Instagram com uma amiga para dividirmos a nossa loja de roupas. Se alguém morre, a outra tem o direito a ficar com a conta? A questão da monetização vai ser repartida com os meus filhos? Porque agora Instagram é negócio, né? Negócio, então. Negócio. Quando a gente fala em herança digital, a gente tem que pensar que ela tem patrimonial, né?
que é muito fácil, nós temos bem imóvel, casa, apartamento e tal, e nós temos a questão existencial. Hoje, o patrimônio da internet, por exemplo, um youtuber, um cantor famoso, por exemplo, vamos citar o nome Gugu, depois do falecimento dele, aumentou muito a rede social, aumentou o valor dessa rede social, né? E isso gerou uma renda. Então, hoje é um patrimônio que gera valores. Então, quando você fala nisso, fica muito mais fácil. Então, é possível fazer essa divisão, sim, com os herdeiros. Se você tiver um negócio com uma amiga e sociedade, eu sugiro o seguinte, essa sociedade, ela já tem fins lucrativos, dinheiro e patrimônio. Patrimônio de uma forma, embora de origem digital, mas ela gera um dinheiro físico, compras de imóvel, coisa parecida. Faça um contrato em paralelo, abra uma empresa, faça junto ao aplicativo, reveja esse contrato. Se na morte de um, o outro pode continuar trabalhando com a rede social. Por quê? No falecimento de um deles, o que acontece? Abre-se a sucessão. Então, os herdeiros vão ter direito aos rendimentos desse negócio. Porque é um negócio jurídico que é um patrimônio, né? É diferente do existencial, que são as fotos, o diário, etc, né? Perfeito. O Lucas diz, olá, como fica a questão da privacidade, caso não queira que meus filhos vejam algumas conversas que eu tive? Viu a pergunta? As pessoas se preocupam muito com isso. Isso me lembra até um filme chamado As Pontes de Madison. É a Ellen desse filme. Lembra disso? Que ela faleceu e deixou o diário. E a filha descobriu que ela teve um amante, um caso, um amor da vida dela. Não é isso? Uma história lindíssima. Mas a filha descobriu através do diário e vai contando de uma forma muito linda. E é a mesma coisa. Só que hoje, nós, além, né, dessa história, nós temos a internet. E que essas conversas, elas podem ser descobertas, sim, se autorizadas, inclusive judicialmente, ou se o autor da herança autorizar. Se você não quer, que é o caso, então já faça um documento via um testamento, via um codicilo, são bens menores, dizendo o seguinte, dentro do testamento você vai dizer, eu quero que esse patrimônio fique para esse, aquele para o outro, e com relação ao meu patrimônio digital, eu não quero que os meus sucessores tenham acesso de maneira nenhuma, e isso vai ser respeitado. Nossa, vai complicando a vida, né, doutora? Mas complica mais se a gente não pensar no futuro, né? Sim, exatamente. Nós temos que pensar. João Paulo. Muito sério. Doutora, no caso do MC Kevin, quem terá direito às redes sociais do cantor, a esposa ou a mãe? Olha que questão difícil, hein? Ele tinha uma rede, tinha muitos seguidores. E isso gerava um patrimônio financeiro para ele, concorda? Ele vendia música, vendia produtos, etc., com muitos seguidores. Então, veja, se ele abriu esse aplicativo na época e ele deixou designado que ele seria de uso único e exclusivo porque é personalíssimo, né? Então, o aplicativo vai respeitar aquilo que ele requereu, assinou naquele contrato. Vamos lá, no caso, esposa ou familiares, ele deixou mãe viva, né? E ele se casou, não sei se casou, mas vivia em regime de união estável. Isso vai ter que ser provado judicialmente. Se provado judicialmente que ela realmente mantinha esse regime de união estável com ele, como se fosse esposa, ela terá os direitos legais e os digitais, se forem requeridos judicialmente, e vai ser uma briga. Porque se no aplicativo não dizia nada, então vamos discutir. É personalíssimo? Então, quem é que vai ter o direito? É possível que fique com a atual, com a mais recente, com a esposa, com a companheira, né? Ou se não ficar provado que residia, que tinha todos aqueles liames de vínculo, então ele tem mãe viva. Então, ascendentes... Se não tem ascendentes, vai descendo, então, primeiro, né, os filhos, marido, esposa, companheiro, mas aí vai ter uma discussão bem grande via judicial, tá? A não ser que elas se componham amigavelmente. E outra coisa, né, Regina? Quem é que vai continuar com essas redes aí? Exato. Não é verdade? Exato. Então, vai continuar? Existe isso. Porque no aplicativo diz assim, com o falecimento, ela tem a posse, não é isso? Do aplicativo, ela o aplicativo, e aí como é que ficam os seguidores, todos aqueles produtos que são comercializados ali.
Relacionamento com fãs. Isso, exatamente. Quer dizer, vai ficar falando com a esposa, com a mãe, ou eventualmente filhos, irmãos. Quer dizer, como é que fica essa história? E para o aplicativo é muito claro isso. Vai prevalecer o que está no contrato, né? Onde ele assinou, a equipe dele. Então tem que verificar isso primeiro, tá? É muito controverso. Porque a doutora Sandra, a gente sempre descobre que não é bem assim. Doutora Sandra, não é bem assim, Daniotti. Doutora Sandra Daniotti está no Instagram como Sandra_Daniotti, com 2 T's e I. Sandra_Daniotti. WhatsApp da doutora Sandra Daniotti, 94554-3405. 94554-3405. Não vamos mais dar o e-mail, doutora Sandra? Pode passar sim, Regina. sdaniotti@uol? Isso mesmo, com 2 T's e I no final. sdaniotti@uol.com.br. WhatsApp, que é o jeito mais rápido, 94554-3405. Prazer em vê-la. Eu também, Regina. E a notícia é, vamos deixar tudo escrito, tudo preparado para não ter esses tipos de problemas, não é verdade? Não sabe vamos o que fazer? Cuidar aí do futuro. Não sabe o que fazer? Vai para a caderneta. É isso aí. Tudo anotadinho. Exatamente. Um beijo para vocês. Outro maior. Beijo. Até breve. Beijo.